Olá, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui, depois de um longo período de convalescência. Eu já estou bem adiantado no meu tratamento, embora ele seja uma doença que dure até 6 meses e nos atinge, mas hoje eu já estou em condições de poder gravar essas aulas, de poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, porque aí eu aprendo daqui e você daí. Um bom dia a todos, nessa manhã friozinha, né? Quem não tá com um pouquinho de frio? Dentro de casa tá gelado, o sol lá fora tá gostoso, mas dentro de casa não tem como ficar sem uma blusa. Hoje o assunto que nós vamos falar é sobre a idolatria na visão espírita. Nós sabemos que existe a idolatria do tempo antigo, que era um tipo de idolatria. E hoje nós sabemos que existe a idolatria dos tempos modernos, que foram criadas pela modernidade. Então hoje nós vamos falar nesse assunto que é muito interessante, coisas que às vezes a gente nem sabe que é idolatria, e estamos idolatrando e somos todos idólatras de uma forma ou de outra. Idolatria, vamos lá. Culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada. O que é idolatria nos dias atuais? Vamos lá. Idolatria é quando uma pessoa considera algo ou alguém mais importante do que até Deus. Vamos lá. Porque é mais ou menos por aí, viu, gente? A gente pensa que não, mas se você parar para pensar, o amor é muito maior. Quase tudo no mundo pode ser ídolo. Quase tudo no mundo pode ser ídolo. Entendam, a idolatria, em sua essência, é a adoração a algo ou alguém que não seja Deus, como se fosse uma divindade. Isso pode se manifestar em diversas formas, tanto literais quanto simbólicas na vida moderna. A adoração a ídolos materiais. Vamos lá. Na antiguidade, a idolatria era frequentemente associada à adoração de estátuas e imagens de deuses falsos deuses, né? Como o bezerro de ouro mencionado na Bíblia. Então a gente sabe que a idolatria, a gente tinha como só isso, a imagem, a santos e tudo mais, né? Mas os tempos modernos estão nos despertando para outro tipo de idolatria, que os tempos mudaram e os ídolos também mudaram. Hoje, isso pode se manifestar na obsessão por bens materiais. Vocês sabiam que a obsessão por bens materiais é idolatria? É. Associada, né, aos bens materiais, como casa, carro, roupas ou qualquer objeto que passe a ter mais importância do que a própria fé. Eu conheço pessoas que, se possível, economizam e deixam de comer porque a sua aparência é mais importante, o que as pessoas vão pensar da sua aparência. Ela idolatra tanto a si mesma, as suas roupas, as suas joias, os seus bens, o que ela vai causar de impacto no outro. Porque ela faz isso porque ela quer ser idolatrada. E ela mesma se idolatra, se colocando nessa posição. Idolatria de pessoas. Existe idolatria de materiais, como nós falamos, né? Celebridades, artistas, atletas, líderes religiosos podem se tornar ídolos. Sua influência, popularidade são mais valorizadas do que a própria busca espiritual. A busca por aprovação e admiração dessas pessoas pode se tornar uma forma de idolatria. Gente, um líder de um centro espírita, um diretor, a pessoa não, o diretor, põe ele lá em cima. Diretor da casa espírita. Mal sabem as pessoas que muitos diretores de casa espírita, pela soberba, vai parar no umbral depois que morre, que desencarna. Os seus ídolos, os pastores da igreja, os padres que são venerados como deuses. A pessoa vai, eu vou naquela missa porque eu gosto daquele padre. Vamos lá. Idolatria e ideologias e filosofias. Idolatria.
crença de sistema de pensamento podem se tornar ídolos quando são colocados acima da verdade e da fé. Ideologias políticas, filosofias de vida ou sistema de crença podem se tornar obsessões que substituem a busca por Deus. Ela põe uma coisa na cabeça, ela acredita que aquilo é mais importante e ela já tem suas escolhas, suas preferências, a sua ideologia formada e para ela aquilo basta. Idolatria de si mesmo, gente. O amor excessivo pela própria imagem e a busca incessante por autoaperfeiçoamento pode se transformar em idolatria. A vaidade, o egoísmo, a obsessão pela própria aparência podem ocupar o lugar da devoção a Deus. Olha isso. Idolatria ao trabalho e ao sucesso. Vocês sabiam que existe também? Olha quanta coisa a gente está trazendo para vocês hoje. A dedicação excessiva ao trabalho e a busca incessante por sucesso profissional podem se tornar formas de idolatria. O trabalho pode se tornar uma obsessão que impede a pessoa de buscar outras áreas da vida, incluindo a espiritual. Ela quer tanto uma coisa que ela já... Às vezes ela nem é feliz naquele emprego, mas ela quer subir lá dentro, não importa. Ela tem aquela meta. Se ela vai ser feliz, se ela não vai ser feliz, ela não se importa. Ela quer ter sucesso e ser valorizada naquilo que ela faz. Ah, Mirtz, mas o que tem de errado nisso? Quando se torna uma obsessão, uma coisa exagerada, e a pessoa está num trabalho onde ela não é feliz, então está tudo errado. É importante lembrar que a idolatria não se limita apenas aos objetos físicos. Qualquer coisa que se tome o lugar de Deus no coração e na vida de uma pessoa pode ser considerado idolatria. Em tempos modernos, o conceito de idolatria evoluiu tanto, mas a essência permanece a mesma. Substituir Deus por algo ou alguém que se torna o foco principal da sua vida. Atualmente, os ídolos podem ser pessoas famosas, bens materiais, ideologia ou até mesmo o próprio ego, afastando os indivíduos do seu propósito espiritual. Celebridades e figuras públicas, adoração a artistas, atletas, personalidades pode desviar a atenção do foco em Deus, levando a comparação e a competição em busca incessante por reconhecimento. Bens materiais, o desejo por riquezas, casas luxuosas, carros. Tem gente que adora mais os carros do que a própria mulher, alisa mais o carro do que a própria família. O carro para ele é tudo. A casa, a pessoa gosta tanto da sua casa, ela admira tanto a sua casa que aquilo virou uma obsessão para ela. E é assim que as coisas acontecem e nós não nos percebemos. Então, no dia a dia, tem muito mais idolatria que nós estamos envolvidos e não percebemos do que possamos imaginar. Então, se pararmos para pensar, todos nós somos idólatras de alguma forma. Então, vamos continuar aqui para a gente ver, né? Bens materiais, casa luxuosa, objetos que podem tornar obsessão, substituindo a busca pelos valores espirituais, né? Ideologias e filosofias são ideias do sistema de pensamento que prometem a salvação e a felicidade que afastam o indivíduo da fé. Podem ser considerados ídolos modernos. O ego e a self. Quem não vê em todo lugar a criança já desde pequeno se admirando? Ela tira não sei quantas fotos por dia para poder se admirar e ficar escolhendo qual delas ficou mais bonita. A busca por autoafirmação, validação extrema, foco excessivo em si mesmo podem criar um ciclo de idolatria do próprio eu, onde a imagem pessoal se torna o centro da vida. Pelo poder da influência,
A busca desenfreada por poder e controle sobre os outros pode ser uma forma de idolatria, onde a pessoa se torna escrava da busca por reconhecimento e influência. Ela vive o dia dela, ela vai dormir pensando nisso, ela acorda pensando nisso, o que ela pode fazer para chamar mais atenção, para ser mais reconhecida, para poder ter mais like, para poder ter mais isso, mais aquilo, tem um monte, né, que a gente chama aí, né, de seguidores e tudo mais. Prazer e satisfação imediata. O desejo constante de prazeres imediatos, como jogos, drogas e outras formas de entretenimento, pode desviar o foco da busca por um propósito maior e levar à dependência. Então, não é só material, pessoas influentes, mas também substâncias. Tem pessoas que não vivem sem. Se você não vive sem, você idolatra aquilo. Você não pode viver sem aquilo. Então não importa se é droga, jogos, bebida. Por isso que as pessoas se viciam, gente. Ela gosta tanto, ela sente tanto prazer naquilo que ela não vive sem. A visão espírita sobre Jesus não o considera Deus, mas sim um espírito evoluído e modelo de perfeição moral, um guia para a humanidade. A idolatria, no contexto espírita, não se limita à adoração de imagens, mas se estende à essência ou que leve à veneração de personalidades de detrimento dos ensinamentos. Então, quando a gente para pensar em Jesus, tem pessoas que têm Jesus como um ídolo. E o foco não é a imagem de Jesus. E sim, o propósito que ele teve vindo aqui nos trazer orientação e ensinamentos, um pouco de luz para a humanidade ignorante daquela época e até nos tempos de hoje. Porque essas lições deixadas por Jesus, até hoje, elas são úteis, porque a gente vai embora dessa vida e não conseguiu aprender tudo que ele deixou aqui. Isso é fato. Modelo de perfeição. O Espiritismo vê Jesus como um ser humano mais perfeito, que já habitou a Terra, um exemplo de moralidade e amor oferecido como modelo a ser seguido. Aí sim. Mas a maioria idolatra a imagem. Filho de Deus. Jesus é considerado um filho de Deus, assim como todos os seres humanos. Jesus não foi criado de forma diferente de nós. Pois somos todos filhos de Deus. Todos criados com espíritos simples e ignorantes, com o mesmo propósito, a evolução espiritual, assim como Jesus atingiu. Um dia chegaremos lá, não sabemos quando, mas tem muita coisa pela frente aí para a gente poder chegar num patamar ali, mais próximo de Jesus. Jesus é considerado filho de Deus, assim como todos os seres humanos, mas em um estágio de evolução espiritual avançado, tendo atingido um grau de moralidade e sabedoria que o torna um guia da humanidade. Ele não é Deus. E nós temos o hábito de, quando vamos orar, a gente esquece que existe um Deus, um Criador. A gente lembra de Jesus, dos guias espirituais, dos mentores espirituais. Não que isso seja errado, gente. Mas nós esquecemos que todos eles são espíritos criados por um único Deus, o nosso Criador. O Espiritismo não o considera um Deus, mas sim um ser que atingiu a perfeição moral através de suas múltiplas encarnações e experiências. Ele vivenciou aqui, como qualquer um de nós, as mesmas experiências na matéria para chegar aonde chegou. O foco do Espiritismo é a busca pela evolução moral e espiritual. E a idolatria, de qualquer forma, pode ser um obstáculo a essa busca.
humildade e discernimento, a doutrina espírita enfatiza a importância da humanidade e do discernimento, alertando para o perigo do culto a personalidades da veneração excessiva por indivíduos, compreendendo o respeito que tenha pelas pessoas, pela admiração que elas nos provocam quando realizam ações ou obras que nos sensato. É humano, é um belo tributo à pessoa que terá o seu nome, né, quando ela faz alguma coisa escrito na história. Quando ela fez um grande vulto, uma grande personalidade, ela veio com essa função. E ela será lembrada pelos seus feitos, né, como muitos ídolos, líderes, né, são. Jesus é lembrado até hoje, mas mais pela sua imagem do que pelos seus feitos. O foco desviou e nós fazemos isso o tempo todo. Rami é um poeta persa. Ele disse uma frase: cada homem veio ao mundo para realizar um trabalho particular e esse é o seu propósito. Quer dizer, se ele fez é porque ele veio para fazer. Quer dizer, mesmo ele não é um ídolo. Está fadado à realização de um trabalho particular e é um ser humano como qualquer outro. Não é porque ele fez esses feitos. Que nem Chico Xavier, Divaldo Franco, grandes personagens do mundo espírita, conhecido por todos nós. É um ser humano como qualquer um de nós. A descrição da humildade são sempre sinais de maturidade espiritual e essências para existir um existir equilibrado. Sabemos que Jesus é o modelo de todas as virtudes e quando em sua passagem se reconheceu mestre e professor, recusou o qualificativo de bom, afirmando que somente o Pai merecia esse objetivo. Uma clara prova de que humildade também é uma virtude, é uma atitude veementemente pedagógica contra o culto à personalidade. Gente, se a gente parar aqui para pensar, tem pessoa que idolatra líderes políticos, times de futebol, jogador de futebol. Eles até brigam por conta, se falar desse ou daquele. Você vê discussões, agressões, até mesmo violência, por conta de ídolos, falsos ídolos, né? Os falsos ídolos são dinheiro, riqueza, poder, fama, prazer e entretenimento. Desejo excessivo por dinheiro, bens materiais, pode levar à idolatria, onde a busca pela riqueza se torna mais importante do que qualquer coisa, incluindo a fé e os valores espirituais. A busca pelo poder político, influência social, fama, pode se tornar um ídolo quando a pessoa busca esse objetivo de qualquer custo, negligenciando seus valores e princípios. Prazer e entretenimento, o consumo excessivo de prazeres materiais, como comida, álcool, drogas, sexo, entretenimento, pode se tornar um falso ídolo quando ocupa o lugar mais importante na vida de alguém. Porque tem pessoa que fala, eu não vivo sem vida social. Então, para ele, aquilo é o que ele mais valoriza. Ele prioriza aquilo. Vamos entender assim. Celebridade e ícones populares, a idolatria por celebridade, do esporte, do cinema, da música e áreas onde as pessoas admira e imita esses ídolos por excesso. Tem pessoa até que copia a roupa, o cabelo, ele idolatra tanto esses artistas, essas pessoas, que ele se veste igual, ele corta o cabelo igual, ele faz de tudo para parecer com ele. Também pode ser considerada idolatria política, artistas em geral, esportes, times, jogadores, a tecnologia e as redes sociais também. É uma idolatria. O uso excessivo da tecnologia, redes sociais, dispositivos eletrônicos, pode se tornar um ídolo quando a pessoa prioriza a interação digital em detrimento
das relações pessoais e da vida espiritual. Gente, tem pessoa que se isola na rede social e não conversa nem com as pessoas da própria família, não sabe nem como o outro está. Por quê? Porque ele não vive sem aquilo. Aquilo se tornou a vida dele. Uma obsessão. Por idolatria. Religião. Idolatria. Religião e Deus não são a mesma coisa. Algumas pessoas confiam em Deus, mas outras confiam na religião. A religião em si tem pouco a fazer por você. Porque você vê pessoas discutindo. A minha religião é melhor que a sua. A minha religião é bem melhor que a sua. Porque a minha é isso, porque a minha é aquilo. A disputa, né? Vamos dizer assim. Complicado. Claro, pessoas religiosas obtêm algum benefício de suas crenças e devoção. Elas podem trazer grande paz à sua vida, é lógico. A religião, ela tem esse propósito de encaminhar as pessoas, né? Dar orientação, acalmar e tudo mais, né? A oração pode ajudá-las a aliviar a ansiedade, mas a longo prazo, religião sem Deus é uma casca vazia. Porque a pessoa, ela vai para a sua igreja, a minha igreja. Eu gosto da minha igreja, do meu pastor, dos irmãos da igreja. Deus, cadê Deus? Educação, gente. Idolatria? Também. Olha, pasmem você. Hoje em dia, nos curvamos diante do altar da educação. Acreditamos que o problema dos criminosos é a falta de educação e que tem melhor acesso a ela os transformará em seres humanos decentes. Ficamos boquiabertos ao pensar que alguém tentando alcançar algo sem um diploma formal. Então a gente já virou idolatria, porque a gente acha que só quem tem estudo, né, é o bom, que aquele que não teve a mesma oportunidade não tem o mesmo valor. E quando alguém do nada, sem estudo, cresce na vida social, ou vira um empresário, a gente, nossa, mas como? Ele não tem estudo, ele não tem isso, ele não fez uma universidade, como que pode? Nós fazemos isso o tempo todo. Julgamos e fazemos comparação. E a beleza? Idolatria. Nós reverenciamos pessoas que são atraentes e descartamos aquelas que não são. Prateleiras inteiras de revistas são dedicadas a todas as pessoas bonitas do mundo e todos os detalhes insignificantes das suas vidas. As vidas delas são expostas só porque elas são bonitas. Substâncias, idolatria, como eu falei também. Injetamos em nosso corpo todo tipo de coisa para esquecer nossas mágoas, anestesiar a dor e apimentar nossas vidas entediantes. Existem as grandes e óbvias, como drogas pesadas, sejam elas lícitas ou farmacêuticas. Gente, droga não é só aquela medicação que você compra no mercado por aí, né? Ilícitas, né? Tem a lícita, que é os remédios de farmácia, é droga do mesmo jeito, e tem pessoa que é viciada nessa medicação. Muitas pessoas. Digamos de passagem que o Brasil é um dos países que mais consome psicotrópicos. Sim, existe essa pesquisa. Então, remédios legalizados, que nós chamamos, né? Mas também recorremos a substâncias menos ameaçadoras, como? Mas eu uso, mas é uma coisa mais leve, eu uso uma maconha, cafeína, álcool, comida, também é vício, gente. Você acha que não? A gula, você comer demais, você adora comida, por isso que você come demais. Você não vive sem ela, né? Família. Vocês sabiam que família também é idolatria? Olha, quanta novidade eu trouxe para vocês.
Espere um segundo. Família? O que família está fazendo nessa lista? Bem, família é uma coisa maravilhosa. Não entenda mal, mas a família é um Deus péssimo. As pessoas costumam pensar, se eu pudesse ao menos arrumar um marido, eu seria feliz. Olha a falsa ilusão aí. E se eu pudesse ao menos arrumar uma esposa, eu seria feliz. Ou quando tivermos filhos e uma família perfeita, finalmente serei feliz. Olha o conto de fadas aí, ó. É assim que as pessoas pensam. Eu não sou feliz porque eu não tenho uma família. Eu não sou feliz porque eu não tenho filhos. E a pessoa fica se justificando, né? É bem mais ou menos por aí. Dinheiro. Idolatria. Estou em dívida sobre alternar dinheiro e sexo. O que uma coisa tem que ver com a outra? No fim das contas, optei pelo dinheiro, já que até mesmo grande parte da indústria do sexo é construída sobre o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que leva a isso. O tráfico sexual, por exemplo, não demonstra apenas o amor das pessoas por sexo, mas também o seu amor pelo dinheiro. Muitos fazem isso por dinheiro. Sexo. 50 anos atrás as pessoas falavam livremente sobre morte, mas nunca, nunca silenciavam uma palavra sobre sexo. Era um tabu, gente. Ninguém falava. Hoje em dia é o oposto. O sexo está em todas as partes. Ela domina a música, os filmes, os videogames, os programas de TV, a publicidade, até mesmo a vida cotidiana. Como reconhecer e evitar a idolatria? Avaliar prioridades, gente. O que é importante? Analisar o que ocupa a maior parte do tempo e energia. E se essas atividades estão alinhadas com os valores espirituais. A gente está esquecendo da vida espiritual, a gente esquece que está na matéria, mas que a gente é um espírito, que a nossa verdadeira vida não é aqui. E a gente se prende a tanta coisa, sem mesmo saber. Olha quanta coisa eu trouxe para vocês sobre idolatria hoje. Buscar a verdade, buscar conhecimento, discernimento através da leitura, da oração, para entender o que é realmente importante. Leitura edificante, gente, pode ser a Bíblia, qualquer outro livro. Cultivar a humildade, pois Jesus era tão humilde. Vê o nosso Chico Xavier como era humilde. Cultivar a humildade, reconhecer que a busca por aprovação e reconhecimento extremo pode ser uma armadilha. E cultivar a humildade e a gratidão. Focar em Deus é uma saída. Priorizar o relacionamento com Deus acima de tudo, buscando a sua vontade e a sua direção em todas as áreas da vida. Cuidado com as imagens. Estar atento às influências externas e evitar a exposição excessiva a conteúdos que podem levar à idolatria. Então a gente tem que saber selecionar aquilo que é bom pra gente e aquilo que não é. Preciso ter discernimento, como ele disse. Olhar, entender, selecionar e buscar a verdade. Aquilo que é a prioridade tem que ser valorizado. Essa foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre a idolatria, que no tempo passado era ídolos de pedra, o sol, a lua. O homem sempre teve necessidade de buscar ídolos. Só que nos tempos modernos nós vimos aqui que essa busca e esse ídolo mudou de figura, mudou de aparência e está mais presente nas nossas vidas do que possamos imaginar. Dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, na nossa vida social do dia a dia. E cometemos esses erros mesmo inconscientemente, sem noção do que é
a idolatria. Hoje fica um pouquinho mais para vocês pararem e refletirem sobre a idolatria. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Semana que vem estarei novamente, porque o Otávio teve que fazer várias gravações enquanto eu me recuperava, mas agora eu vou estar tomando essa rédea. Vou dar uma folguinha para ele e fazer os vídeos para vocês. E no próximo vídeo, eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou falar para vocês, em nome de Deus, o que se faz em nome de Deus. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender com essas informações. Um bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus.